Muito boa noite, aqui quem vos fala é Judá Donai. Bom, seguinte, cara, se você é novo por aqui ou está assistindo no gravado, muito prazer, eu sou Judá Donai, sou treinador, especialista em vendas e gestão para empresas de comunicação visual. E hoje, mais uma vez, a gente vai vir aqui com o Judá Responde. Exatamente, cara, minha equipe separou essa pergunta, na verdade, é uma série de respostas para você que em algum momento pensou em vender para multinacionais. Ou então, tipo, você quer entender como que funciona, que estrutura que você tem que ter, quais são os atalhos que você precisa já deixar engatilhado para poder atender hoje uma multinacional. E para começar falando sobre isso, eu quero falar por que eu acredito que eu posso te ajudar. Bom, eu nasci e me criei dentro da comunicação visual, como você deve já ter ouvido essa história. Se você é novo por aqui, você vai ouvir para frente aí com calma. Mas é o seguinte, cara, hoje, até eu posso falar para ti que a minha maior experiência em vendas é com o ambiente corporativo. É business to business. Eu vendi muito pouco para o consumidor final. Tudo que eu trabalhei na parte... Lógico, quando eu trabalhava vendendo docinho de banana na rua, eu trabalhava assim, focado no consumidor final, que era a galera que eu abordava. Mas ali, a partir dos meus 19 anos, quando eu fundei a Invista e quando eu comecei a trabalhar atendendo de fato outras empresas, a gente começou no mercado corporativo. Não no mercado tipo internacional, né? Empresas que são multinacionais, que trabalham em outras nacionalidades, em outros países também. Empresas como a Bung hoje, que está presente em 79 países, e só no Brasil tem 109 unidades. Empresas como a Cargill, que tem 68 filiais dentro do Brasil. E quando a gente fala dessas empresas, eu estou falando de, sim, empresas multinacionais. Empresas que hoje, algumas delas, inclusive, têm o seu fechamento de ano fiscal diferente do nosso aqui, de dezembrão, né, cara? Por quê? Porque eles seguem o ano fiscal da China ou do Japão, sei lá. Eu sempre me confundo com esses dois aí, mas enfim, segue o ano fiscal oriental. Então, o que vai acontecer? Eu vou te passar algumas questões que são um pouquinho mais técnicas, vou tentar ser direto ao ponto para também não ficar um negócio maçante, porque o intuito é que você não é te assustar e muito menos te falar que é fácil e simples. Mas eu quero te falar o que eu tive que aprender batendo cabeça. E o pior, cara, eu perdi algumas cotações que, porra, velho, tava tudo no Trello, tava tudo na mão, era só fechar a venda e eu não consegui concretizar essa venda exatamente por conta da falta de conhecimento daquilo que era exigido pelo mercado corporativo, beleza? Então vamos começar rapidão aqui só falando para ti o seguinte: multinacionais são basicamente empresas que atuam não só dentro de um país, mas em diversos países, beleza? O que eu quero falar para você sobre multinacionais? Hoje, dentro da minha carteira de clientes, cara, dentro da carteira que era da Insight, que hoje fundiu aqui e virou a TK Group, hoje a gente não só da Insight, mas também da TK, a gente atende várias empresas multinacionais, beleza? E talvez você também tenha hoje, dentro do teu segmento, dentro da tua área de atuação, um nicho específico de atender empresas mais esse ambiente mais corporativo, né? Onde você não trata necessariamente com a pessoa que está comprando de você, não é aquela pessoa que, de fato, o valor que ela está negociando contigo é porque ela vai sentir falta no final do mês. Não, cara, a principal característica de vender para o ambiente corporativo é você construir um relacionamento de confiança. Ajudar isso é com qualquer venda. Qualquer venda, beleza, até vamos partir dessa pressuposição aí. Mas eu quero falar para você o seguinte: o ambiente corporativo ele é muito mais exigente. Você meio que não tem a oportunidade de errar. E dependendo do teu erro, aquilo dali pode ser, tipo, basicamente o momento de fechar a tua empresa. E eu vou contar para vocês o que eu tive que fazer, pegar empréstimo com o meu contador na época por conta de um erro quase que fatal para o meu negócio. Beleza? Eu fui me meter a trabalhar no ambiente corporativo sem ter know-how, sem ter conhecimento. E eu quero contar um pouco dessa história para você. Beleza? Então vamos lá. Cara, primeiro eu preciso te falar sobre regularidade. Tem muita gente que acha que entra nesse mercado de cotações, se inscreve em plataformas de compras, né, como o Serasa Fornecedor, como a Riba, como o Mercado Eletrônico, entre outras plataformas que você pode simplesmente participar das cotações. E algumas dessas plataformas elas já fazem uma pré-seleção solicitando algumas regularidades. Se você já trabalhou com licitação, você já deve, cara, saber de cabo a rabo tudo isso que eu vou falar para você. Só que para você que hoje, de alguma forma,
pensa em atuar nesse mercado? E é louco, porque a maioria das pessoas que fizeram essa pergunta para mim e a minha equipe selecionou, são pessoas que de fato têm uma curiosidade para saber, cara, qual é o caminho que eu preciso seguir para poder atender hoje o mercado de sinalização, para atender comunicação visual para empresas de grande porte, para multinacionais. E aí que veio o tema do Judá Responde de hoje, beleza? Então, quando a gente fala de regularidade, cara, a gente precisa falar, antes de tudo, de alvarás, tá? Que aqui já mata pau, velho. Se hoje a tua empresa tá com algum rabo preso, tá com algum problema na parte de alvarás, você já vai ter uma puta dificuldade para atender o mercado corporativo. Esquece. Uma multinacional hoje, quando eu falo multinacional, são empresas, cara, que tem ISO 9001, entendeu? É uma empresa que tem a OSHAS 14001, que são certificações monstruosas, onde empresas que têm um puta processo operacional padrão, tanto desde a parte de você contratar um fornecedor até a parte de instalar, de receber o material, de fazer o processo de desenvolvimento. Essas empresas geralmente elas têm, cara, APR, análise preliminar de risco, POP, que é procedimento operacional padrão, espalhado para tudo quanto é lado. Cada empresa tem a sua nomenclatura, né? Mas é muito louco porque assim, ó, uma multinacional hoje, para ela se tornar uma empresa referência, para poder ser competitiva no mercado, ela precisa disso, porque os clientes dela exigem que ela tenha alguns padrões como esses e entre diversas outras certificações, inclusive ambientais. Então, assim, ó, alvará de funcionamento, alvará o básico, cara, alvará sanitário, aquele, eles pedem para você essa documentação regular em dia, tá bom? O que é o principal, cara, que derruba a galera? São as CNDs. Judá, o que é uma CND? CND é uma certidão negativa de débito. Na verdade, existem várias CNDs que são solicitadas pelos teus clientes quando você vai simplesmente preencher uma ficha cadastral. Então, o que eles vão pedir para você? Eles vão pedir uma certidão negativa de débitos, ou seja, que você não está devendo para o município. Eles vão pedir uma certidão negativa de débitos para saber se você está devendo para o Estado ou então para a Federação. Então, eles vão pedir CND municipal, estadual e federal. Por quê? Basicamente, eles precisam ter a certeza absoluta que ao contratar um serviço da tua empresa, eles vão ficar tranquilos, que não existe nenhum tipo de problema onde o pagamento que eles vão fazer para você fique retido para uma possível liquidação de um imposto, por exemplo. Ou pior, tá? Lembrando que eu não sou advogado, eu não sou contador, eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, às vezes, batendo a cabeça ou tendo que passar um tempo lá com o meu contador. E eu vou contar a história para vocês um pouquinho mais para frente aqui, eu separei no próximo slide esse flip chart, tá? Então, o que acontece? Você vai ter algumas certidões, como a certidão negativa de trabalho, ações trabalhistas, exatamente. Se você hoje tem algum tipo de ação trabalhista em andamento, você não consegue vender para essa galera. Eles simplesmente desclassificam a tua empresa. Por quê? Porque realmente no contrato de prestação de serviço, você não pode... Primeiro que o contrato de prestação de serviço já existe para deixar claro que não existe vínculo empregatício entre o teu colaborador que está lá dentro. E eles vão geralmente colocar no contrato que, em caso de acidente de trabalho, em caso de diversas outras riscos, né, diversos riscos que podem... que o teu colaborador, que a tua empresa está sujeita por prestar o serviço dentro de um ambiente industrial, né, você vai estar assumindo esses riscos e pedir essa CND é um dos pontos que eles trazem para você. Certidão negativa do fundo de garantia, que você não está devendo o FGTS da tua galera, que os teus colaboradores estão com o FGTS em dia. E também o INSS, né, cara, que é o imposto dos colaboradores aí que, cara, eu não estou falando que está certo ou errado e não vou julgar você por conta disso. Mas muitas empresas acabam negligenciando, cara. Tipo, não conta para o colaborador e acaba atrasando o FGTS, deixa de pagar o INSS, desconto do colaborador. Pelo amor de Deus, cara, se você faz isso, acende um radar aí, ó, assume a rédea do teu negócio, corre atrás de aumentar teu faturamento, tuas vendas e bota isso daqui em ordem. Cara, você não tem ideia como isso daqui pode ser, tipo, uma fatalidade para o teu negócio. Ah, Judá, você está falando um bagulho óbvio. Sim, cara, mas às vezes o óbvio, ele fica sendo deixado de lado ali e aquilo dali pode simplesmente corroer o teu negócio, tá? E eu não quero ouvir uma história dessa como eu já ouvi bem próximo de mim. Outro ponto que eu coloquei aqui, que foi uma parada que, assim, não é tão comum, tá? Não é tão comum. Mas teve uma empresa, a Bung em específico, cara, ela exigiu durante uma instalação, a partir de um momento, que para atender a Bung, a gente precisava, para poder fazer a instalação, eu precisava mandar a apólice de seguro da empresa
dos colaboradores. E eles exigem um valor mínimo. Na época, eu acho que era R$ 15.000, exatamente. Se você tem aí 100 colaboradores na tua empresa, você vai precisar ter uma policy de R$ 1,5 milhão para poder cobrir. E aquele colaborador que vai instalar, obviamente você não vai, né, ter 100 pessoas no mesmo CNPJ, provavelmente, mas enfim. Esse valor, eles exigem que seja comprovado que existe, eu tenho tantos funcionários registrados e eu tenho uma policy aqui que é do valor tal e dá superior a R$ 15.000 por colaborador. É uma das exigências que uma empresa como a Bung tem, beleza? Então, assim, um ponto principal, que é uma parada básica, mas que a gente geralmente deixa para fazer isso em cima da hora por conta do investimento. É trabalhar com esses dois carinhas, deixar esses dois carinhas prontos na tua empresa. Eu não sei se, provavelmente, a maioria das empresas que passam ali de 8, 10 colaboradores, às vezes até menos do que isso, né? Eu, por exemplo, a gente estava com 4 colaboradores na Invista e a gente fez o nosso PPRA e o nosso PCMSO. A gente contratou um técnico de segurança para fazer esses documentos, fazer esse laudo. Na verdade, é meio que um documento que comprova, eu não vou aqui falar de forma técnica, tá? Mas o PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO é o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, da NR7, tá? Eu coloquei aqui, ó, NR7, Norma Regulamentadora 7. Esses dois documentos, basicamente, eles vão mostrar o teu ambiente de trabalho, quais são os riscos que os teus colaboradores estão expostos, de fato, desde a parte sonora, é feito todo um laudo com equipamentos, e esses laudos, eles vão comprovar o seguinte, ó, o Judá que está trabalhando aqui, aplicando adesivo, ele está inalando um tipo de solvente específico que agride a saúde dele, então, para ele usar, para poder manusear esse tipo de adesivo específico, ele precisa usar a máscara X. Ele precisa fazer um treinamento de NR6. Da mesma forma que, se você tem um instalador e ele trabalha em altura, o que vai acontecer? O teu próprio instalador, ele tem que ter um treinamento de NR35, que é de trabalho em altura. É uma linguagem, algo um pouquinho mais comum da gente ouvir no dia a dia, que é a NR35. Só que é o seguinte, cara, esses exames aqui, Judá, quem que eu vou atrás para poder fazer esses dois trabalhos? Existem várias empresas, né, de medicina ocupacional, só que existe também alguns técnicos de segurança que fazem esse trabalho e fazem esse laudo. Eles têm que ter uma certificação específica. Eu só quero te falar assim, ó, eu corri um risco muito grande, bem no começo, que a gente pegou um técnico de segurança que não era habilitado para fazer isso. Exatamente, ele não tinha... eu não sei exatamente o documento, mas eu lembro que ele não tinha esse documento, e isso foi constatado quando a gente mandou a nossa documentação para um cliente. E esse cliente foi buscar esse código desse técnico de segurança que fez esses laudos do PPRA e fez o PPRA e o nosso PCMSO, e simplesmente a gente não conseguiu atender aquele cliente. E eu vou te falar, isso aconteceu na hora da instalação. A gente ficou cerca de 30 a 40 dias, cara, com o pedido parado, todo produzido, sem poder instalar, sem poder faturar, sem poder receber, porque a gente não tinha tido esse cuidado. A gente foi pelo... sabe a história do barato sai caro, entendeu? A gente acabou optando por pagar um pouco mais barato para fazer esses dois documentos da empresa e a gente acabou perdendo um trabalho que, na época, foi na Louis Dreyfus, em Paranaguá. Só para... realmente lembrei dessa situação agora. Cara, tem um laudo técnico que algumas empresas exigem, que é um laudo técnico, tá? De riscos ambientais, que é o LTCAT. Ele basicamente é feito um estudo na tua empresa, ele geralmente a galera meio que fecha um pacote, né, de desenvolver o teu PPRA, o teu PCMSO. No PPRA, não sei se eu expliquei exatamente, mas o PPRA ele vai falar quais são as rotinas de treinamento, ele vai falar sobre quais são os EPIs, quais são as mudanças, a estrutura, qual que tem que ser a quantidade de lumens desse ambiente de trabalho que foi constatado durante esses laudos de perícia que foi feito na tua empresa. Então, assim, esses documentos, eles vêm para hoje, obviamente, te dar uma segurança trabalhista, antes de tudo, na tua empresa, né? Realmente, até mesmo para a segurança, não só de um risco de um passivo trabalhista, de você receber uma ação trabalhista por conta da falta dessa estrutura, mas principalmente pelo ponto do quê? Cara, quando a gente fala de segurança no trabalho mesmo, entendeu? Porque a gente é leigo, cara. Quando eu fui fazer esses exames, eu não sabia que tinha uma quantidade de luz específica que tinha que ficar em cima do monitor do meu colaborador, por causa... Então, tipo assim, a gente é leigo. Lembra da história que a gente começa batendo cabeça? Você não precisa bater cabeça nas mesmas coisas que eu, ou que diversas outras empresas já bateram, entendeu? Pode adiantar esse lado.
Então, assim, ó, treinamentos que são exigidos, cara, na parte de normas regulamentadoras, beleza? Primeiro eu vou falar da parte técnica, depois eu vou falar um pouco sobre, depois que eu finalizar esse slide aqui, eu vou para a parte técnica dessa venda, beleza? Como que eu trabalho, como que eu faço para prospectar hoje uma multinacional, ou até mesmo para fazer um atendimento, quebrar as principais objeções que a gente vai ter, além dessa documentação. Porque hoje, você ter uma empresa estruturada para atender esse nicho, esse mercado, ter essa documentação, esses padrões de treinamento, cara, isso daí é absurdamente, assim, ó, um valor percebido, agregado que você tem na tua venda. Quando a gente fala de ambiente corporativo, de vender e instalar, né, entregar e instalar, às vezes, para a indústria. Se você, obviamente, não faz uma instalação hoje, você só faz a parte de confecção, de produção, talvez você não tenha a necessidade de ter um treinamento de NR35, que é para certificação de trabalhos em altura, quando você vai ter o teu tronco, ele vai estar acima de 1,5 metro do solo, certo? Eu tenho NR35, cara. Outra coisa aqui, ó, eu tenho um certificado de PTA para operar plataforma de trabalho aéreo, exatamente. Dependendo do trabalho que você for fazer, né, que o teu colaborador for fazer, ele precisa operar uma plataforma elevatória. E essa plataforma elevatória, você precisa fazer um treinamento de uma pessoa que seja certificada. Para que você faça essa certificação, você pode procurar também uma empresa de medicina ocupacional ou então procurar pessoas que dão especificamente treinamento sobre operações de máquinas, inclusive de NR12, tá? Que é para operação de algumas máquinas específicas dentro do ambiente industrial. Show? Outro treinamento, cara, que é muito comum, tá? Se eu posso falar para você assim, ó, cara, 2 treinamentos que você precisa fazer com a tua galera é o de NR10 e é o de NR35. O que é o de NR10? Por exemplo, quando você vai lá numa multinacional, numa empresa que tem padrões como ISO 91, ISO 9001, ISO OSHA 14001, são certificações que eles vão falar, por exemplo, o padrão de estilete, não de arma branca, né, mas de ferramenta que você vai utilizar, o tipo do pino, a espessura do fio da tua furadeira. Olha só que louco, velho. A gente fechou um trabalho uma vez, foi fazer uma instalação, era uma área de alta insalubridade, e nessa área que a gente foi fazer a instalação, eu fui junto, cara, fiz muita instalação. O meu sócio na época, cara, a gente fechou um trabalho em Rondonópolis. Ele viajou, ele mais um colaborador, com um pedido de R$80 mil de placa para lá, isso, sei lá, 4, 5 anos atrás, e eles foram instalar todo o pedido, né? O pessoal fez, a gente despachou para lá, e eles saíram de Paranaguá para Rondonópolis para fazer essa instalação. E, cara, muita coisa, assim, ó, picuinhas, assim, que a gente às vezes não liga, mas cara, aquela emendinha que a gente fez no cabo, sabe, assim, aquela furadeira que a gente teve que deu uma derretida na ponta, a gente foi lá, cortou e colocou. Você não consegue fazer uma instalação numa empresa que tem esse padrão de operação, esse padrão de segurança do trabalho, você não consegue fazer esse trabalho lá para eles. Você não vai poder chegar com uma furadeira, você não pode chegar com um estilete qualquer, ou com um estilete que não tenha trava de proteção. Só para ter uma ideia como tu precisa também estar preparado financeiramente, que é um pouquinho do que eu vou falar aqui. Outra coisa aqui, ó, que eu queria trazer para vocês é o seguinte, já entrando um pouco nessa parte de vendas, de fato, Judá, qual que é o caminho para eu poder chegar a vender para o ambiente corporativo? Tem muita gente, cara, que acaba se acomodando por estar atendendo multinacionais, empresas de grande porte, indústrias, de fato, através de agências. Cara, tudo bem, não é que é um mercado que não é lucrativo, muito pelo contrário, tem diversas empresas no Brasil inteiro que trabalham única e exclusivamente atendendo multinacionais, atendendo o mercado industrial, atendendo esse ambiente corporativo, entendeu? Só que assim, ó, no meu ponto de vista, tá, o setor de segurança do trabalho, olha que louco, né, velho? Eu tô contando para vocês um pouco sobre o que eu acredito que é um dos meus principais diferenciais como vendedor, é o know-how que eu tenho para atender hoje a parte de sinalização industrial numa fábrica, numa indústria. O que eu vou falar para você? Eu pensei, antes de fazer essa live aqui, eu estava pensando sobre o seguinte. Eu acredito que várias placas que eu já vendi, que eu já conversei com o meu cliente, mostrei para ele que, fazer aquele investimento daquela forma, a placa com aquela altura, com aquela cor, com aquela distância, de fato, era um tipo de material que, por exemplo, estaria salvando uma vida por ser uma comunicação visual feita da forma correta, para transmitir uma mensagem de segurança.
Então, cara, eu não sei quantas ou se aconteceu, mas eu tenho certeza absoluta que o trabalho que a nossa empresa desenvolveu na época, cara, de sinalização, de padronização, isso com certeza deve ter salvado alguma vida na hora que ele teve em contato com aquela sinalização, era padronizado, o cérebro dele buscou isso na memória de longo prazo, e no momento que ele teve esse contato com a minha plaquinha lá de PVC com impressão UV de 3 milímetros, aquilo dali pode ter dado um break para ele, entendeu? E talvez eu tenha salvado a vida dele. Então, minha missão de compartilhar um pouco disso com você hoje é que você entenda que se você hoje começar a trabalhar não só pensando na venda, no lucro, você entender que hoje o mercado de sinalização, ele é um mercado não só muito promissor, um mercado que realmente ele tem muita dificuldade de procurar empresas especializadas nisso, então isso sempre foi uma brecha, um nicho que eu sempre encontrei e trabalhei em cima dele. Mas, principalmente, cara, se você fizer um trabalho decente, você, assim como eu, vai poder ajudar a salvar algumas vidas através daquela simples venda, daquela meta que você está correndo para bater de venda, para vender uma placa de PVC. Mas, quando você receber, a partir de hoje, uma placa de sinalização, para pensar um pouquinho, cara, se talvez aquela placa realmente hoje está transmitindo uma informação, se o teu conhecimento sobre cores, sobre visual mesmo. Cara, às vezes a gente pega alguns projetos que o cliente é extremamente leigo, ele entra no Google lá, ele pega uma placa, joga para você lá no teu e-mail e fala assim, preciso de 200 placas dessa daqui. E tá tudo certo, você vai simplesmente entender que uma demanda é qualquer outra e você despacha para a produção, manda o orçamento, aprovou, cora o pau. Mas, cara, tenta sugerir para o teu cliente, às vezes, uma melhoria simples de layout. Essa é uma peculiaridade que a gente tem dentro do mercado de sinalização, que é a possibilidade da escala, né? Que é quando você escolhe um nicho, você determina um segmento de mercado específico para você criar a percepção de especialista, você começa a ter a possibilidade de escalar, de padronizar produtos para um nicho, para um mercado que atende dores específicas desse perfil de cliente que você escolheu. Então, eu foquei no SESMIT e hoje, cara, na hora que você for vender, quem que é o SESMIT? Cara, é o setor de segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho, né? Geralmente o SESMIT é isso, ou só o setor de QHS, enfim, cada empresa tem a sua nomenclatura para o técnico de segurança. Cara, essa galera, os técnicos de segurança, são as pessoas que estão por trás, tanto de cuidar da segurança do colaborador, do dia a dia dele, mas também, cara, de prevenir os acidentes de trabalho e os riscos de ações trabalhistas que as empresas, essas multinacionais, cara, se tem uma coisa que é uma das 7, geralmente está entre as 7 regras de ouro, ou entre os principais valores que uma empresa multinacional tem, é segurança e meio ambiente. Então, assim, é um ponto infalível. Tu vai atingir esses 2 braços aqui, você vai estar fazendo com certeza um bem para o meio ambiente, vai estar provavelmente salvando uma vida se você começar a pensar que aquilo dali não é só uma placa de PVC. E sim, cara, você vai estar atendendo um cara que tem uma dor latente, um nicho de mercado hoje, que eu não tô falando, cara, eu jamais vou ser o Judá Adonai que vai atender todas as empresas do Brasil de sinalização industrial. Muito pelo contrário, eu quero que se você conquistar o teu espacinho aí no mercado, você compartilhe isso comigo. Fala, porra, Judá, eu não sabia disso. Hoje eu estou atendendo o ambiente corporativo, me estruturei, me preparei para isso. Assistir aquela tua live foi uma virada de chave para mim, tá bom? Outra coisa aqui que eu separei para vocês, velho, é o seguinte, tá? Quando a gente fala de vender para esse perfil de cliente, você tem que entender uma coisa, tá? Se você não tiver gestão de fluxo de caixa, tá? Se você não tiver um capital de giro, tá? Se você não tiver um capital de giro, e se você não tiver uma precificação, parte de precificação mesmo, saber exatamente quanto você está cobrando. Mano, deixa eu contar uma história para vocês. Quando a gente estava bem no começo da Invista lá em Paranaguá, eu fechei um serviço que era assim, ó. O pessoal da Martini Mit lá, eles contrataram da gente um lote de placas. Eram 15 placas. Eu lembro que eram 7 que eram fixas, chumbadas no solo, e 8 placas eram feitas, né, com soldadas nos aros de caminhão. Eu lembro que os caras levaram os aros de caminhão pra gente para fazer uma placa móvel, que caso batesse o vento, não derrubasse, eles pudessem transportar com as empilhadeiras, porque era, né, se tornou uma placa pesada, mas que, porque a Martini Mit é uma empresa de armazéns. Então, como eles fazem essa parte de armazéns gerais, de containers, de fato, eles ficam mudando esses containers de lugar. Então, quando eles mudam o container de lugar,
A área que tem entre uma pilha e outra, eles denominam de rua, que é por onde passam os caminhões. E essas ruas vão mudando conforme o lote de container, conforme o descarregamento, a descarga lá que eles fizeram no navio, entendeu? Então, o que aconteceu? A gente fechou esse lote de placas. Cara, eu lembro que assim, ó, foi uma das primeiras vendas acima de 20 mil reais que a gente fez na época. E hoje seria uma venda aí de 40, 50 mil reais. Cara, foi nos primeiros 5 meses da empresa. A gente já tinha entregado a frota lá da Griter de 40 caminhões. E o que aconteceu? Quando a gente fechou essa venda, cara, foi uma loucura. A gente contratou 2 amigos da igreja para ajudar a gente, porque a gente não tinha colaborador na época para atender essa demanda. A gente, com a verba, a gente comprou pistola. Cara, só que é o seguinte, comprou pistola de pintura, tô falando, tá? O que aconteceu? A gente foi lá, fechou esse trampo, a gente não tinha um capital de giro para segurar a venda, a gente não tinha gestão de fluxo de caixa e não sabia se a precificação que a gente estava fazendo era correta. Como que a gente fez a nossa precificação? Cara, a gente tentou levantar o máximo possível de matérias-primas, de despesas variáveis que a gente ia ter nesse atendimento e, basicamente, cara, multiplica por tanto, joga para o cliente, se o cliente achar caro, a gente baixa. Essa era a forma como eu precificava lá atrás. E eu não tinha capital de giro, não tinha fluxo de caixa hoje, por exemplo, para fechar uma venda daquela e ter um prazo de pagamento de 60 dias. Cara, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Comigo não, conosco, né? Comigo e com o meu sócio. O que aconteceu, velho? A gente fechou essa venda. Basicamente, a gente conseguiu fabricar dentro do prazo previsto. A gente, cara, virou noitada dentro, pintando. Chamei o Barata, lembro do Barata, era o carinha que ia lá soldar pra gente. Ele trabalhava soldando um bagulho de navio. A gente chamou ele para fazer uns freela com a gente. É muito louco, cara. Quando eu paro para lembrar assim, ó, das histórias que eu já vivi, que, meu, com certeza tu deve ter vivido algumas dessas já também, e ainda a gente vai viver, né? E eu lembro que a gente fez uma loucura, conseguimos fabricar todo o material, só que o prazo de entrega era tipo na segunda-feira. O que aconteceu? Como a gente estava com o material pronto, as placas que eram móveis, a gente já levou para o cliente, na verdade, ele mesmo carregou, foi um acordo que a gente tinha na época, só que as placas que eram instaladas por nós. O que aconteceu, velho? Como a gente não queria perder o prazo, e obviamente, cara, a gente, né, eu não lembro exatamente, mas às vezes a gente estava com algumas contas para pagar, o saldo já estava zerado e a gente, tipo, precisava entregar aquele job para conseguir ter a previsão de recebimento, que, se não me engano, na época era cerca de 45 dias, tá? 45 dias direto, velho, sem entrada. Então, se você não faz isso daqui, não sai que nem um doido a partir de amanhã prospectando esse mercado, porque você tem uma puta estrutura, uma base para preparar, para que daí você possa ir para esse nicho, tá? Tô querendo tentar te dar um alerta realmente sobre isso. O que aconteceu? Eu peguei, eu não, minto, eu trampei até sábado arrepiando nas estruturas e o meu sócio foi no domingo para fazer a instalação. Pegou um funcionário terceirizado que nem tinha contrato de prestação de serviço, e essa empresa, na época, ela nem exigia isso, de fato, né? E, cara, quando ele foi fazer a instalação, basicamente, sabe o que rolou? Na hora que eles estavam cavando o buraco, eles pegaram o rompedor, abriram o concreto, e eles não tinham ninguém para acompanhar a instalação. Eles, basicamente, na hora que eles estavam rompendo o concreto e foram bater com a cavadeira, eles romperam um cabo de fibra ótica e, cara, desligaram 10 câmeras da Receita Federal. Por quê? Porque o ambiente é alfandegado, e o que é o ambiente alfandegado? É onde ele tem mercadoria, né, que não está tributada ainda. Às vezes, mercadoria que simplesmente está ali para ser, ainda às vezes, até mesmo vendida. E, cara, foi muito foda. Por quê? A empresa, para fazer a emenda daquele cabo de fibra ótica, era algo em torno de 4 ou 5 mil reais. O que a empresa falou? Não quero nem saber. O cabo estava funcionando, eu não quero uma emenda, eu quero que troque toda a tubulação. Cara, foi um trampo assim, ó, velho, que, tipo, dos 20 e poucos mil reais que a gente tinha de lucro, a empresa cobrou 19 mil, falou que não queria fazer com outra empresa, a gente não tinha caixa para aquilo, já tinha gastado caixa para fazer a venda, né, para fabricar o material. Cara, eu nunca me esqueço, o trampo tá lá, entregue até hoje, entendeu? Mas a gente recebeu, eu acho, tipo, 2 ou 3 mil reais. E eu liguei para um amigo do meu pai na época, eu e meu irmão, eu fui atrás do meu irmão também, para a gente conseguir uma grana para poder... Emprestamos mesmo uma grana lá, cara, foi, uma pessoa escolhida por Deus lá para ajudar a gente na época, ele emprestou o dinheiro para a gente segurar as pontas, para até receber aquele restinho e também correr atrás. Então, assim, às vezes, cara, é muito legal a gente contar essa história hoje, rir, lembrar, mas, mano, olha o tanto que eu apanhei lá atrás
porque eu fui realmente me meter onde não foi chamado, né? Fui meter o fuxico onde não foi chamado, como dizia minha bisavó. Então, assim, o que eu quero passar para você, velho, que se você se chamou atenção hoje, você atender esse segmento, esse nicho de mercado, atender o ambiente corporativo, não estou falando que é um péssimo negócio, nem que é um ótimo negócio. É um negócio como qualquer outro. Ele tem o seu custo de investimento, onde você tem que se estruturar, se preparar para isso. E uma das coisas, além da parte de treinamento, cara, é você confiar. Hoje, cara, um grande problema que a gente tem dentro do nosso mercado é não confiar no orçamento que a gente está montando. Às vezes a gente peca por excesso e às vezes peca, tipo assim, a gente prefere pecar por excesso, cobrando a mais, do que necessariamente pegar e falar assim, não, pode passar esse valor abaixo do que o cliente está pedindo, porque eu sei que está dentro da nossa margem, está dentro daquilo que a gente espera. Eu dei um exemplo na semana passada, durante a aula do 90 mais K, de uma venda que o meu cliente tinha um budget de 21 mil reais e eu passei um orçamento de 13. Mas como assim, Judá? Eu atendi a expectativa dele, mandei um orçamento bem abaixo do budget que ele tinha, mandei uma linha superior, mais ou menos dentro do budget que ele tinha, e depois a gente mandou uma linha premium, que é o que eu ensino dentro do método 90 mais K, né, cara? Esse passo a passo de você utilizar o descritivo técnico, mais de uma linha de produto, a oratório, os gatilhos mentais, tudo isso. Então, assim, ó, o que eu quero te falar, é um mercado que você precisa estar preparado para entrar, mas não é um bicho de 7 cabeças. E eu quero também saber que se em algum momento você optar por entrar nesse nicho, nesse mercado, você precisa estar com o teu comercial muito bem preparado. E um dos motivos de ter separado exatamente esse tema para a live de hoje é sobre o seguinte. Cara, quando a gente fala de escala e de poder trabalhar com uma margem de lucro mais tranquila dentro da comunicação visual, a gente está falando de segmentação, de nicho de mercado. E olha que louco, aqui na empresa, cara, a gente está com um trampo aqui da Microsoft, que é um trabalho lindo. Eu realmente fui lá hoje, bati foto, a gente não pode divulgar, mas depois de um tempo a gente consegue divulgar. Mas assim, ó, um trabalho lindo, projeto especial. Projeto especial é um outro nicho de mercado que a gente também tem que ter bastante cautela. Por quê? Geralmente, ele tem um custo de aquisição muito alto do cliente, porque você tem que investir uma energia muito grande durante o atendimento e mais do que isso, para poder montar um protótipo. Às vezes, lembra que eu falei na aula 3 ontem, do 90 mais K, Descomplicando a Comunicação Visual? O que eu falei? Cara, para você hoje ficar tranquilo em relação à precificação, a um nicho de mercado, cara, você precisa ter muita cautela na parte de confiar nos valores que você está passando. E o problema real que a gente tem, às vezes, nem é a matéria-prima, saber quanto de material a gente vai gastar, mas é não ter um controle, de fato, da produtividade, do custo hora de cada setor da nossa empresa. E para isso você precisa dominar esse cara aqui, ó. Porque senão você vai ser igual o Judá em 2013, eu acho que foi quando deu essa bucha toda, cara. Você vai fechar uma venda que, a teu ver, é ótima, só que você não se estruturou, você não sabia o que era necessário. Eu lembro, cara, que na época, esse cara que foi fazer a instalação com a gente, ele fez um contrato simples de terceirização, e assim, ó, cara, o maior erro que a gente teve foi assim, ó, não ter solicitado alguém para acompanhar esse atendimento com a gente, acompanhar essa instalação. O técnico de segurança não podia ir no domingo, mas ele falou assim, não, pode ir fazer o trabalho. Só que aquele negócio, né, velho? Depois que deu a bucha, cara, cada um com seus problemas, vão para casa e vamos resolver. Pessoal, seguinte, esse era o tema da live de hoje. É um tema um pouquinho mais sucinto, tá? Por quê? É um conteúdo que eu acredito que ele vai um pouco além de te ensinar sobre a técnica de venda, e sim sobre o que você tem que se preparar para atender um determinado mercado. E quando a gente fala de um projeto especial, se você vai focar em PDV, se você vai focar em supermercados, se você está focando, sei lá, em construtoras, em materiais de construção, independente do nicho, cara, entenda quais são as dores principais que esse mercado tem. Entenda quais são os hábitos de consumo, quais são os principais produtos que eles compram. E gere demanda para eles, para que você possa ter escala. Quando você desenvolver um produto para sei lá, um restaurante, uma rede de franquia de escolas, cara, tenta divulgar isso para outras empresas que sejam de nichos parecidos, que você possa fazer um trabalho de complementação, ou seja, você vai pegar aquela demanda que você desenvolveu, que você pensou, e vai replicar ela para outras empresas, com o intuito de buscar a escala dentro da tua venda de comunicação visual. Beleza? Cara, espero ter contribuído com você. E assim, ó, só para finalizar aqui, beijo para vocês, bom descanso,
uma ótima semana de vendas. Não é simples, não é fácil, mas depende de você, tá? Vira a chave aí e assume a rédea do teu negócio. Abração.